Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem de hoje é: você tem uma missão. Eu sei que você não fez isso ainda hoje, mas vira para quem está do seu lado. Fala assim: você tem uma missão. Não, mas fala com vontade, não é? Fala com vontade. Você tem uma missão. Você tem uma missão. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Vamos refletir a respeito da missão que Deus entregou a Moisés. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero te informar que o nosso pastor não está aqui hoje. Ele está pregando na Igreja Batista em Nova Valverde. Lá, falando aos jovens, né? Hoje, como é o dia do jovem batista, ou melhor, o dia do adolescente batista, né? Ou melhor, Igreja Batista em Vera Cruz. Foi Vera Cruz que eu falei? Valverde, né? Valverde é outra igreja. Vera Cruz. Ele está lá falando aos adolescentes e aos jovens. Então, desde já esteja orando pela vida do nosso pastor. Todo mundo encontrou? Êxodo capítulo 3, a partir do verso 10. Vamos ler inicialmente os versos 10 e 11. Deus diz para Moisés da seguinte forma: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus deu a Moisés uma missão dificílima, uma missão que você e eu sabemos, ele só teria êxito porque a mão do Senhor estava com ele. Só teve êxito porque Deus o conduziu. Do contrário, não teria êxito. Obrigado, Juscelino. Mas é interessante a pergunta que Moisés faz a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Quando você conhece alguém, sei lá, aquelas dinâmicas, né? Na faculdade, primeiro dia, dinâmica de grupo, quando fala assim, se apresente, fale sobre você. Normalmente, o que a gente diz? Nome, nós aprendemos aqui, você sabe até falar em Libras, né? Quando você amanhã, você já vai falar assim: eu falo em português e falo em Libras, né? Então, amanhã, se acontecer, você já vai estar sabendo. Você fala o seu nome, mais o quê? Nessas dinâmicas assim que acontecem. Profissão. Estado civil. Se você, na faculdade, você fala seu trabalho, né? Sua profissão. São coisas que, normalmente, sua idade, são coisas que nós normalmente falamos, sim ou não? Mas a pergunta que eu sempre faço: você é isso? Cri, cri. Você é seu nome? Pergunta doida, pastor. É claro, meu nome é esse. Você é seu nome? Você é a sua idade? Você é onde você mora? Você é a sua profissão? Todas essas coisas podem mudar. Mês passado, ou melhor, no mês de junho, eu tinha 37 anos. Agora eu tenho 38, então eu não sou a minha idade. Você mora num lugar X. Se você se mudar desse local, você vai deixar de ser você? Você tem uma profissão. Se você deixar essa profissão e for para outra profissão, você vai deixar de ser você? Você tem um nome. Se você mudar o seu nome, se eu mudar meu nome para Paulo, entendeu? Saulo para Paulo. Se eu mudar meu nome para Paulo, por exemplo, nesse caso sim, vamos dar outro exemplo. Se você mudar seu nome, você vai deixar de ser você? Necessariamente não. Então por que a gente, quando pergunta quem a gente é, se apresente, a gente fala essas coisas? Porque normalmente a gente não sabe definir quem a gente é. Tal qual aconteceu com Moisés. Moisés aqui, ele vai dizer: olha, quem eu sou? Quem sou eu para chegar diante do faraó e falar que eu vou tirar esse povo daqui? Moisés aqui, ele estava se enxergando o seu próprio tamanho, quem ele era diante do faraó.
diante de praticamente um deus, o faraó era considerado uma figura divina. Quem sou eu para me apresentar diante do faraó? Mas também não se limita a isso. Moisés aqui está numa verdadeira crise de identidade. Moisés, você conhece muito bem a história dele. Um hebreu que, por ordem do faraó, houve uma lei que tinha que matar todas as crianças. E Moisés ali é colocado no cesto, depois no rio. E quem acha Moisés é quem? Escola bíblica, hein? A filha do faraó. Então Moisés, aquele menino, aquele hebreu, nasceu hebreu, foi criado naquela cultura até uma determinada idade. Depois ele foi achado pela filha do faraó. E agora, não mais junto aos escravos. Não mais sendo hebreu. Agora ele vai ser criado dentro do palácio real. E na sua fase adulta, Moisés vê ali uma injustiça, comete um assassinato, e agora Moisés tem que fugir. E Moisés vai para a terra de Midian, vai para um outro lugar. E ali constitui uma família. De modo que Moisés já não era mais aquele hebreu. Moisés já não era mais aquela criança. Moisés também já não era um egípcio, criado ali no palácio, criado com a filha de Faraó, tendo todas as regalias palacianas. Já não é mais. Agora ele estava no deserto. Moisés estava num lugar ermo, numa sociedade distante, constituindo ali uma família. Quando Deus chama Moisés, ele pergunta: quem sou eu? Quem sou eu para ir diante do faraó? Vou me apresentar como aquele hebreu que veio resgatar o povo? Vou me apresentar como um egípcio? Afinal de contas, nós crescemos juntos. Ou vou me apresentar como um fugitivo? Um assassino que saiu correndo para não ser preso? Nós temos uma missão. Deus deu a cada um de nós uma missão. O problema é que, nessa confusão de missão, identidade e lugares em que passamos, situações em que passamos, nós acabamos perdendo a nossa configuração. Nós nos desconfiguramos e já não sabemos mais quem a gente é. Seja por relacionamentos que eventualmente não deram certo. Seja por sonhos que não foram alcançados. E ali você investiu uma vida, você investiu dinheiro, tempo, tudo que você tinha e eventualmente não tenha dado certo. Profissão. Muitos, no período da pandemia principalmente, perderam suas profissões, perderam seu emprego, tiveram que mudar de área, se descobrir em uma nova área. A vida nos impõe mudanças que não queremos. A dinâmica do mundo, o mundo vigente como nós conhecemos, nos impõe novas possibilidades. Possibilidades essas que a gente não tinha planejado. Você tinha planejado que ia ter um tarifaço aí? O que vai acontecer? Não sabemos. Alguém planejou pandemia? Ninguém planejou. O mundo acontece de forma alheia à nossa vontade. Muito embora a gente tente controlar tudo e achar que está tudo sob o nosso controle, não está. Mas o fundamental é saber quem nós somos. Quem nós somos? Foi a pergunta que Moisés fez. E o que eu acho mais interessante é a resposta de Deus. Quando Moisés pergunta no verso 11, quem sou eu para me apresentar diante do faraó? Deus responde no verso 12. Deus afirma: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem te envia quando você tirar o povo do Egito. E aqui Deus, como sempre, me surpreende quando eu leio a sua palavra. Porque para mim, quando Moisés vai perguntar quem eu sou, Deus vai dizer: olha, você é Moisés. Você estava lá no Egito. Eu te conduzi até esse momento. A lógica de pergunta e resposta é essa. Quem eu sou? Deus vai responder: você é Moisés. Mas Deus não responde isso. Moisés pergunta: quem eu sou? Deus responde: eu estarei com você. Eu estarei com você. Você recebeu uma missão. Você tem uma missão de Deus. E muito embora a nossa identidade eventualmente esteja desconfigurada,
as situações da vida tenham feito com que você já não saiba direito quem você é, por conta de filosofias, ideologias e tudo que a gente vive nesse mundo. Mas Deus diz para você nessa noite: eu estou com você. No meio dessa confusão, Deus está conosco. Por mais que nós, às vezes, até possamos perder o norte, a direção, não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós precisamos ter clara a certeza de que Deus está conosco. Deus está com você. Mas Deus não disse isso apenas para Moisés. Parece que é um costume de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, quando Deus levanta outros homens, quando Deus levanta e chama outras pessoas para cumprir uma missão, inevitavelmente eles vão perguntar: quem sou eu? Nós olhamos para nós mesmos e a resposta de Deus é sempre a mesma: eu estarei com você. Isso aconteceu, por exemplo, com Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, versos 6 e 7, Jeremias ainda era um jovem, e Deus o chama, e ele vai dizer: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estarei com você. Deus está com você. Ele disse a mesma coisa lá em Juízes 6. Ele disse a mesma coisa para Gideão. Quando ele chama Gideão, o que Gideão disse? Como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O que Deus disse? Eu estarei com você. Por isso não importa qual seja a crise que você tenha chegado hoje aqui. Não importa qual seja a dificuldade que tenha trazido você até aqui. Não importa qual seja a dificuldade que esteja no seu coração, o motivo pelo qual tem trazido tristeza ao seu coração. E digo isso não como quem diminui a sua dor, como quem diminui o seu sofrimento, mas eu digo isso com a certeza daquele Deus que eu creio, que está dizendo para você nessa noite: eu estarei com você. Isso é o mais importante. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você ouça isso. Ele te deu uma missão, mas Ele também está dizendo: eu estarei com você. Deus disse isso para todos. Jesus também, ao final, disse: eu estarei convosco de vez em quando? Só quando tiver sol? Só quando tiver tudo bem? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa era a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Você não está enfrentando nenhuma luta sozinho. Você não está enfrentando nenhuma dificuldade ou nenhuma adversidade alheio ao que Deus está vendo. Deus está de olho em você. Tudo o que está acontecendo, Deus está ao seu lado. Mas Moisés tinha algumas questões ainda. Diante dessa arguição em que Deus responde para Moisés, que estaria com ele, surge uma nova pergunta. E aí eu te convido a olhar o verso 13. Moisés lança então a sua segunda pergunta. Moisés, no verso 13, pergunta: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Moisés ali, diante daquele dilema, conhecendo a sua história, sabendo que naquele momento Deus estava dizendo que ia com ele, esse ponto já estava superado, esse ponto já estava vencido, e agora ele fala: tudo bem, o Senhor vai estar comigo, mas quando eu chegar diante deles, que Deus eu vou dizer? Como é que vai ser isso? Eu vou falar que foi que Deus que me enviou. Porque o povo egípcio era um povo politeísta. Criam em muitos deuses. Deus Sol, Lua, o próprio faraó.
o rio Nilo era um deus, e o povo de Deus já estava lá há tantos anos, mais de 400 anos, sendo escravizado, que já tinha se desconfigurado a sua própria identidade. E Moisés já sabia que a pergunta seria essa. O povo de Deus perguntaria: que Deus é esse? Que Deus é esse? E Moisés tem essa resposta de Deus: diga que o eu sou te enviou. Parece, nos nossos tempos, que fica um pouco confuso dizer o eu sou, ou o eterno o enviou, mas o povo entendia exatamente o que Moisés estava dizendo. O eu sou era aquele eterno, aquele que sempre existiu e que sempre existiria. O povo entendia exatamente o que Moisés estava dizendo. Posteriormente, Deus vai completar dizendo: o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E com isso, ele estava dizendo tudo aquilo que foi prometido no passado. Tudo aquilo que Deus já havia falado no passado, aos grandes homens do passado, é esse Deus que está me enviando. E é esse Deus que vai operar o milagre entre vocês. É como se ele estivesse dizendo: as promessas de Deus não acabam. As promessas de Deus continuam. Parece que Deus está dormindo. Parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. Parece que vai dar tudo errado. Mas Deus diz: olha, o eu sou chegou. O eu sou chegou. Tudo aquilo que foi prometido no passado ainda está de pé. Não caducou. Não tem prazo de validade. Ainda não acabou. O eu sou me enviou. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida ainda está de pé. Pode parecer que Deus está demorando. Pode parecer que Deus se esqueceu de você. Assim como fez com Abraão, parecia que Deus estava atrasado, mas Deus não se atrasa. Deus está olhando para você. Ele te manda nessa noite dizer: eu estou com você, eu não me esqueci de você. Aquilo que eu prometi no passado ainda está de pé. Acalma o seu coração, o tempo de Deus vai chegar na sua vida. O povo já estava escravo há mais de 400 anos. Mais de 400 anos. Que esperança o povo tinha? Quase nenhuma. Humanamente falando, como que alguém conseguiria vencer Faraó? Humanamente falando, era quase impossível. Mas Deus interveio na situação. Deus chega com mão poderosa e diz: o eu sou, o eterno, veio trazer uma mensagem para você. E a mesma coisa Deus diz para você nessa noite. Deus está com você. As promessas deles não acabaram sobre a sua vida. E você acha que diante disso, Moisés ficou satisfeito? Você acha que Moisés achou que estava tudo bem? Daqui a pouco a equipe é eficiente. A equipe eficiente já vai trazer outro, pode ficar tranquilo. Moisés ainda não estava satisfeito. Moisés, diante disso, lá no capítulo 4, nós estávamos lendo o capítulo 3, lá no capítulo 4, quero te convidar a olhar o capítulo 4, verso 1. Moisés faz mais uma pergunta para Deus. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Moisés aqui, diante dessa missão que Deus deu para ele. Qual foi a missão que Deus deu para Moisés? Qual foi? Tirar o povo do Egito. Moisés lança a primeira pergunta: quem sou eu? Deus responde. Moisés lança a segunda pergunta: que Deus está me enviando? Deus responde também. E agora Moisés pergunta: vem cá, mas e se eles não acreditarem em mim? E se eles não me derem moral, como nós diríamos hoje? Se não me der moral, chega lá, ninguém me ouvir, como é que eu vou fazer? Deus faz uma pergunta para Moisés: o que é isso na sua mão? Moisés já tinha se tornado, naquele tempo, um pastor de ovelhas. E na sua atividade pastoril, ele precisava de ter um cajado, uma vara para conduzir o seu rebanho. E ele chega diante de Deus com essa vara, com esse cajado.
E a partir disso, Deus começa a demonstrar o seu poder a Moisés. Você já conhece a história. Deus fala assim, lança esse cajado no chão. E o que acontece? Se transforma em uma cobra, em uma serpente. Depois Deus diz para Moisés, agora pega pela cauda. Ele pegou e ela se transformou em um cajado novamente. Agora coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no peito. E ele colocou. O que aconteceu? Ficou leproso. A mão dele estava branco como a neve. E Deus ali começa a mostrar algumas coisas para Moisés. Mas o que me chama a atenção é, por que Deus transformou um cajado em uma serpente? Deus poderia ter feito tantas outras coisas, tantas outras manifestações, mas Deus escolheu exatamente o cajado de Moisés, o que ele tinha nas mãos, para demonstrar o seu poder e a sua glória. Qual foi a primeira das pragas do Egito? Você se lembra? Qual foi a primeira? Pode falar, gente. Transformar as águas do rio Nilo em sangue. Nós já falamos sobre isso na escola bíblica, né? Rapidamente. Moisés ali, quando chega diante do faraó, lá na frente, ele toca com a ponta do cajado no rio Nilo, e as águas do rio Nilo se transformam em sangue. E mais uma vez eu pergunto, por que Deus fez isso? Tanta coisa para Deus fazer, por que Deus foi fazer logo isso? Quando nós estamos tão distantes assim do texto, a gente não consegue entender. Mas quando a gente vai entender, de fato, qual era a cultura daquele tempo, o que eles viviam, o que eles acreditavam, a gente percebe que Deus é perfeito e tudo que Ele faz tem sentido. O rio Nilo era um Deus. Tanto é que existe um ditado entre os historiadores que diz, o rio Nilo, o Egito é uma dádiva do Nilo. O rio Nilo era um Deus e criou o Egito. O Egito só existe porque existe o rio Nilo. Ou seja, onde há água, normalmente as civilizações são criadas a partir da água. Onde tem água, começa uma civilização. Tanto é que estão buscando água na Lua, em Marte, tudo quanto é lugar, para ver se tem vida. Tem que começar por alguma coisa. Então tem que começar por água. Se não tem água, não tem vida. Isso a gente já sabe. Só que, diante daquele suposto Deus, os egípcios consideravam o rio Nilo um Deus. E Moisés toca com o cajado no rio, e as águas do Nilo se transformam em sangue. Era como se Deus estivesse matando aquele Deus. Tudo isso começou quando Moisés perguntou, vem cá, mas e se não acreditarem em mim? Deus fez uma pergunta, o que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? Aquilo que Deus tem para a sua vida. A missão que Deus tem para a sua vida começa a partir daquilo que você tem nas mãos. Deus não precisa te dar aqui um novo conhecimento. Você não precisa aprender algo novo. Você só precisa praticar aquilo que você já sabe. Às vezes as pessoas se perdem nessa missão de Deus. Às vezes as pessoas se perdem na vida buscando coisas maravilhosas, coisas espantosas, aquilo que nunca viu. Mas a missão de Deus para você é algo tão simples, que Ele te chama para fazer aquilo que Ele já colocou na sua mão. Aquela habilidade que Ele já te deu. Dentro do relacionamento que Ele já te deu. Na família que Ele já te deu. Na igreja em que você está. No bairro onde você está. As pessoas querem e buscam coisas extraordinárias. Mas Deus começa com coisa pequena. Aquilo que tem nas suas mãos. Quando Jesus estava com seus discípulos, em uma região semiárida, caminhando já para o deserto, uma grande multidão o seguia. Ou melhor, a Bíblia diz multidões, que eram grupos diferentes. Grandes multidões o seguiam. E ali, os discípulos vão querer dar uma dica para Jesus, vão ajudar Jesus. Falam, olha só, o negócio aqui está complicado, a hora já está avançada, estamos numa região que não tem nada, o povo está com fome, vamos mandar esse povo embora. Eu acho fantástico quando os discípulos querem ensinar Jesus. Vamos mandar o povo embora. E qual foi a pergunta de Jesus? O que vocês têm
nas mãos. A mesma pergunta que Deus fez para Moisés no passado, foi a mesma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. O que vocês têm aí? E o que eles tinham? Alguns pães e alguns peixes. E a partir do momento que eles entregaram a Jesus, o milagre aconteceu. A partir do momento que eles abriram mão daquilo que eles tinham, do pouco que eles tinham, e apresentaram para Jesus, Jesus fez um milagre. E todos ali puderam ser saciados, a tal ponto que sobrou a comida. Da mesma forma aconteceu com Moisés. Da mesma forma acontece com você. Deus te trouxe nessa noite para te perguntar o que você tem nas mãos. Será que tudo que você tem nas mãos é reclamação? Será que tudo que você tem a oferecer é falar mal disso? Ou falar mal daquilo? É olhar para o seu passado? Olhar para a sua história? Mas se ainda assim, se é isso que você tem nas mãos, coloque diante de Deus. Mesmo que seja isso. Mesmo que seja o seu passado que você eventualmente não goste dele. Mesmo que seja reclamações por coisas que estejam acontecendo na sua vida. Mesmo que seja algo que você acha impossível. Talvez um milagre. Talvez uma cura. Uma porta de emprego. Restaurar um relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos. Restaurar um relacionamento com um ente querido. Não importa. Coloque isso diante do Senhor. Deus está perguntando o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos? Quando Jesus está diante da morte de Lázaro, e ali ele vai ressuscitar, está prestes a ressuscitar Lázaro, Jesus dá uma ordem para quem estava ao redor. Jesus manda que eles tirem a pedra. Porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Deus sempre começa a partir de alguma coisa. Deus sempre começa a partir de alguma coisa. Por isso que Ele te trouxe nessa noite, para te perguntar o que você tem a oferecer. Porque é a partir daquilo que você tem a oferecer, a partir daquilo que você colocar diante de Deus, o resto é com Ele. O texto bíblico vai dizer: eis que estou à porta e bato. Deus não arromba a porta. Deus faz convite. Jesus estava diante do jovem rico. Ele fala: olha, quer me seguir? Vende tudo que tem. Dê aos pobres. Você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e me siga. O jovem rico fez o quê? Baixou a cabeça. Ficou triste. Foi embora. Porque tinha muitos bens. Jesus não mudou o seu discurso. Falou: não, peraí, não precisa ser tudo não. Não vamos ser radical, né? Não vamos ser extremista, palavra da moda, né? Não, vende só uma parte. 90%. Fica com 10%, e vende os 90%, fica com 10%, vão administrando, faz uma renda passiva aí, uns aluguéis, vamos dar um jeitinho aqui. Não precisa vender tudo não. Jesus não fez isso não. Jesus lançou o convite. Quer me seguir? Vende tudo que tem. Vem me seguir. Ele disse não. Jesus falou: tudo bem. Jesus não ficou chateadinho: ai, poxa, não vai me seguir. Seria tão legal se você me seguisse. Tudo bem. Nosso Deus é um Deus que está todo dia nos convidando. Todo dia nos convidando para um relacionamento novo. Todo dia Ele nos convida para experimentar o novo. Por mais que hajam batalhas, por mais que hajam dificuldades, Ele está nos chamando. Em meio às nossas crises, em meio às crises dos outros, em meio à crise no cenário de saúde, em meio à crise no cenário educacional, em meio à crise econômica do nosso país e do mundo, Deus não está nem aí para isso. Deus a cada dia chama homens e mulheres para cumprir uma missão. Deus não espera as condições macroeconômicas da infraestrutura, da conjuntura nacional ou internacional estarem favoráveis para que o evangelho seja propagado. Deus não está nem aí para isso.
Mas Deus está chamando homens e mulheres para viver de fato o seu chamado. Deus tem cumprido tudo aquilo que Ele projetou na história. Isso é inexorável, ninguém vai parar. Se você disser não, o azar é seu, Deus vai chamar outro. Lembra de Jonas? Deus vai chamar outro. Ou então vai te forçar. Aí vem aquela história, melhor ou vem pela dor, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Não é isso? Eu sempre falo para os jovens. Eu tenho 38 anos. Nasci e cresci na igreja. Vi muita gente ficando pelo caminho. Mas o que mais tenho visto agora é uma parte dessa galera que ficou pelo caminho voltando. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para entregar ao Senhor. Colocar diante dEle aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas vocês acham que Moisés ainda estava satisfeito? Moisés chegou e falou, não, agora eu estou convencido. Beleza, jogou o cajado lá, transformou ela em serpente, colocou a mão no coração, aí se transformou, ficou leproso, colocou a mão no coração de novo, agora eu estou bem. Beleza, me convenceu, não precisa mais. Vocês acham que Moisés estava satisfeito? Você acha que Deus tinha convencido Moisés? Ainda não. Moisés no verso 10 lança mais um questionamento para Deus. Moisés vai dizer, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar muito bem. E diante disso, Deus começa a explicar algumas coisas para Moisés. Muito parecido com o que Ele fez com Jó. E Ele vai dizer, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés apresenta mais uma desculpa. Olha, eu não falo muito bem. E Deus vai mostrar a Moisés, sou eu que faço tudo. Eu que faço a pessoa ouvir, a pessoa falar, a pessoa entender. Tudo vem de mim. Mas o fantástico, o sensacional, é que Deus fala assim, eu estarei com você, ensinando o que dizer. Quando eu olho para esse texto, eu penso assim, por que Deus não ensinou Moisés naquele momento? Vamos dizer assim, Deus chega para Moisés, abracadabra, tum, agora você pode falar, você é um poliglota, você é o maior orador da história. Por que Deus não transformou Moisés ali, naquele momento, no maior orador da história? O processo de Deus é completamente diferente do nosso. Por isso que o nosso chamado é um chamado de fé. Deus nos chama a confiar nele, a acreditar nele, a tentar ver o impossível, aquilo que não existe. É para lá que Deus nos chama. Tal qual chamou Abraão. Vá para a terra que eu vou te mostrar. E ponto. Deus aqui não ensina a Moisés, não deixa tudo pronto. Vai, eu vou te capacitar aqui, agora você está pronto, vai. Mas Deus fala assim, eu estarei com você, ensinando o que dizer. É durante o caminho, é durante a missão, que Deus vai mostrando o seu poder. Deus não quer que você esteja pronto para tudo que vai acontecer. Ele quer que você aprenda com Ele. O melhor professor que pode existir. Ele quer que você exercite a sua fé. E talvez você não tenha dado um passo até hoje, porque você está esperando estar tudo pronto. Você está esperando estar na sua planilha do Excel, a conta batendo tudo certinho. Entrada, saída, opa, o saldo está positivo. Então Deus está me mostrando, agora eu vou, agora está tudo certo. Não, então quando eu me aposentar, criar meus filhos, aí vai estar tudo certo, eu vou ter tempo. Aí sim, aí eu vou. Não, depois que eu criar meus filhos, aí eu vou atender o chamado de Deus, porque já vai estar tudo certo. Não, quando eu tiver de férias. Não, quando sobrar um tempinho. Quando eu tiver de folga. E assim a gente vai postergando, a gente vai adiando a missão de Deus para as nossas vidas. Um dos muitos sonhos que Deus realizou na minha vida, ter família, ter um carro, ser pastor, muitas outras coisas, ser policial.
Vou enumerando os sonhos para a gente não esquecer, que a gente esquece dos sonhos, né? A gente ora, faz jejum, pede a Deus, passa alguns anos, você esquece, né? Você reclama do carro que você tem, briga no casamento, você esquece. Então vou anotando para não esquecer. Um deles foi ter filho. Meu sonho era ter filho. Mas eu também tinha muito medo. Mas como que eu vou criar uma criança? Olha o tamanho da responsabilidade. Tem gente que acha que é só colocar a criança no mundo e vai vivendo, né? Esse foi um medo que Deus tratou em mim. Porque eu tinha muito medo. O que eu vou fazer? Como é que é ser pai? Como é que não é? No mundo que a gente vive, criança, sei lá, alguém pode desvirtuar ainda mais hoje com as redes sociais. Mês de setembro, só uma pausa aqui. Mês de setembro nós vamos trazer um palestrante aqui para falar na escola bíblica. Um cara espetacular. Espetacular. Se você tem criança, se você é pai, mãe, tio, avô, se você conhece alguém que tem filho, você precisa participar dessa palestra aqui que vai acontecer em setembro na escola bíblica. Vai ser uma palestra a respeito das redes sociais, ou melhor, protegendo os nossos filhos da internet. É um policial militar que trabalha justamente com isso, com essa prevenção. Assisti essa palestra ontem, tem coisas que estão conectadas que eu não tinha a menor ideia. Pedofilia conectada com jogos de internet, conectado com tráfico de criança, tudo quanto é tipo de desgraça que existe no mundo, passa por aqui. Não sei se você já parou para pensar, como é que uma criança some, sem mais nem menos? E criança, eu não vou lembrar exatamente agora, por acaso vi essa semana, mas assim, é um número absurdo, o número de criança que desaparece diariamente no Brasil. Simplesmente desaparece. Da onde vem isso? Como assim uma criança some? Ninguém sabe mais onde está. Então nós vamos ter uma palestra sobre isso. Voltando, eu tinha muito medo. Mas Deus foi me mostrando. Durante um tempo isso foi um impeditivo. Minha esposa, e aí? Já estamos completando tantos anos de casada. Eu falei, não, calma aí. Eu queria esperar o momento perfeito. Deixa eu fazer um curso, deixa eu aprender mais, deixa as condições financeiras estarem melhor. Vamos ter uma casa maior para ter mais um quarto e a gente fica fugindo daquilo que Deus quer para a nossa vida, porque a gente quer as condições perfeitas. Falo sem medo de errar, provavelmente você não terá as condições perfeitas para aquilo que Deus está te chamando. Mas você vai ter o Deus que constrói o caminho perfeito para aquilo que Ele está te chamando. Por isso confie em Deus. Não espere estar tudo bem. Não espere estar tudo certo, para que você de fato se entregue a Ele. Deus disse para Moisés, eu vou estar te ensinando durante o caminho. Sou eu quem vai te ensinar. E aqui, o último ponto eu encerro com você. Diante de todos esses argumentos, Moisés já não tinha mais para onde ir. Moisés questionava de um lado, Deus respondia de outro. Moisés apresentava uma desculpa, Deus apresentava uma solução. Moisés já não tinha mais o que dizer. E aí vem o verso 13, do capítulo 4. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço que envie outra pessoa. Envie outra pessoa. Para mim não vai dar não. Você me convenceu, me mostrou aqui, mas não vai dar. E ao longo desse período, Deus pacientemente vinha respondendo Moisés, mostrando, orientando, fazendo demonstrações. Mas quando Moisés diz para Deus chamar outra pessoa, quando Moisés foge da sua missão, quando Moisés tenta se esquivar do propósito que Deus tinha para a vida dele, vem o verso 14. Então o Senhor se irou com Moisés. A ira de Deus veio sobre Moisés. E digo isso, leio esse texto não para te dizer que Deus vai te punir, Deus vai fazer vingança sobre a sua vida. Não se trata disso. Se trata simplesmente de você viver uma vida que está longe daquilo que Deus tem para você. E como eu vi na internet outro dia, a pior coisa que pode existir na nossa vida é ter sucesso longe da presença de Deus.
Você pode ter tudo, mas se você não estiver cumprindo o chamado de Deus para a sua vida, você vai continuar se sentindo vazio. Você vai querer sempre preencher seu coração com tantas outras coisas. Sexo, droga, relacionamentos, status, roupa de marca e tantas outras coisas. Não fuja do projeto de Deus para a sua vida. Deus disse mais a Moisés: você não tem um irmão, Arão, o levita? Deus não somente disse que estaria com ele, mas Deus também levantou alguém para caminhar junto com ele. Você nunca está sozinho. Deus está te ensinando durante a caminhada. E durante a caminhada, Deus vai colocar pessoas ao seu lado para te fortalecer, para te abençoar, para te ajudar. Por isso, não desista. Continue caminhando. Continue no chamado que Deus tem para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida na sua família. Mais do que nunca precisamos de homens e mulheres, pais, mães, que eduquem seus filhos, que sejam um exemplo para os seus filhos. Mais do que nunca precisamos de servos verdadeiros, que deem testemunhos do Deus verdadeiro no seu trabalho, nas redes sociais, onde quer que estejam. Certa vez eu ouvi uma frase que me marcou. Talvez nós não precisemos de missionários profissionais. Aquela pessoa que fez um seminário e vai lá para o norte da África pregar o evangelho. Missionário profissional. Talvez nós não precisemos de missionários profissionais, mas precisemos de profissionais missionários. Você é um missionário onde você está. Dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. O Brasil tem se tornado um país cada vez mais evangélico. A pergunta é: que diferença nós temos feito? Será que nós só somos um número no IBGE? Será que ser evangélico se tornou um lugar para ir no domingo à noite? Cantar umas musiquinhas, bater uma palminha, ouvir uma boa palavra, ter um tempo agradável, na temperatura agradável, e assim a gente acalmar e está tudo bem. Na segunda-feira eu continuo vivendo exatamente como eu sempre venho vivendo? Será que ser evangélico se tornou isso? Ser cristão se tornou isso? Deus te chamou para algo muito maior. E você não pode continuar vivendo da mesma forma. Você não pode fazer como Moisés. Tá bom, você me convenceu, mas chama outro. Para mim não dá não. Quero orar com você. Abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos. E se coloque na presença do Senhor nesse momento. O Senhor tem chamado homens e mulheres a cumprir o chamado. E se você, nessa noite, quer dizer ao Senhor: eis-me aqui, eu quero cumprir o chamado na minha família. Sei que não tenho sido um pai que deveria ser. Eu sei que não tenho sido a mãe que deveria ser. Eu sei que não tenho sido o cristão que deveria ser. Mas nessa noite eu quero me colocar diante do Senhor. Não quero mais fugir. Eu quero de fato ser um enviado do Senhor. Não quero mais esperar as condições perfeitas para servir. É Deus quem está me chamando. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. As luzes estão apagadas, ninguém está preocupado em olhar para você. Nesse momento é você e Deus. Como uma resposta a tudo aquilo que você tem ouvido. Se coloque diante do Senhor nesse momento. Se coloque de pé. Se Deus tem falado ao seu coração, não resista. Se coloque de pé. A gente pede para que você se coloque de pé. Não é para ver se a pregação funcionou. Nossa, olha quantas pessoas estão de pé. O pastor pregou bem, a pregação foi uma bênção. Não. A gente pede para que você se coloque de pé, para que você tenha coragem.
Porque depois que você ouve a palavra de Deus, depois que você é impactado pelo Espírito Santo de Deus, e não tem coragem de simplesmente se levantar e colocar de pé no escuro, quando chegar amanhã na segunda-feira no seu trabalho e você tiver que testemunhar do Senhor, você não vai conseguir, porque você não conseguiu se colocar de pé. Por isso eu estou te pedindo, se Deus falou no seu coração, se coloque de pé. Não é por mim, é por você mesmo. Para que você tenha coragem de enfrentar as tentações. Para que você tenha coragem de enfrentar as adversidades. Sabendo que não é pela sua força, mas é pelo Deus que você serve. O Deus que abriu o mar. O Deus que libertou o povo do Egito. O Deus que enviou Jesus. O Deus que a cada dia a sua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas. É a esse Deus que nós servimos. É esse Deus que está dizendo: eu estou com você, não tenha medo. Eu vou levantar pessoas para caminhar junto com você. Você não está sozinho. É esse Deus que nós cremos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Seu nome, ali o Senhor estaria. Por isso nós cremos que o Senhor está presente aqui. O Teu Espírito Santo está no nosso meio. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não são filosofias, não são palavras do orador, mas é o Teu Espírito Santo que fala aos nossos corações. E nós nos colocamos diante de Ti, porque não queremos fugir da nossa missão. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem capacitado homens e mulheres, e nós queremos colocar diante do Senhor o que está em nossas mãos. O Senhor perguntou para Moisés: o que você tem nas mãos? É a mesma pergunta que o Senhor nos faz hoje. Nós queremos colocar diante do Senhor todo o medo, toda a angústia, todo o passado que nós estamos fugindo, todas as decepções, todas as nossas frustrações nós queremos colocar diante do Senhor. Queremos colocar diante do Senhor também a nossa família, o nosso emprego, o nosso trabalho, os nossos filhos, os nossos pais, a igreja do Senhor. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor, porque é o Senhor que conduz a igreja, é o Senhor que conduz as nossas vidas. A missão é do Senhor, e nós nos entregamos a Ti. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós não confiamos na nossa capacidade, confiamos no Teu poder. Não confiamos na nossa experiência, confiamos na Tua misericórdia. Nós não confiamos na estabilidade do país, mas confiamos no Deus que constrói a história. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Ó Deus, todos esses que se colocaram de pé, tomem Tuas mãos. Ó Deus, Tu sabes o que está no Teu coração. O Senhor conhece o mais íntimo no seu coração. Por isso, tomem Tuas mãos. Guarda, proteja. Dê o livramento do Senhor. Acalme o coração. Traga o renovo. Traga a esperança. Traga a fé em Ti. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, é eternamente a Ele. Amém, amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, se Ele falou ao seu coração nessa noite. Amém.